No duelo dos líderes, o Botafogo se deu melhor. A vitória veio após a equipe de Evaristo ficar por mais de 50 minutos com um jogador a menos. Mas o confronto parece não ter terminado nas quatro linhas. Pelo lado azulino, muita reclamação com a atuação da arbitragem, que foi comandada pelo árbitro Marcelo Aparecido. Equilíbrio foi a palavra que marcou o confronto entre Botafogo e Atlético de Cajazeiras. Isso já era de se esperar, já que ambos lideravam seus grupos. E o jogo começou morno e terminou quente, mas já a gente fala sobre isso. O Belo foi quem chegou primeiro. Após jogada pela direita, Marcos Vinícius quase abriu o marcador. E não demorou muito para a pressão se transformar em gol. Após bela tabela com o Nando, Cleiton abriu o placar. E como diz o dito do futebol, a partir daí abriu a porteira. Mais uma vez, após jogada de Cleiton pela esquerda, Dico entrou com bola e tudo. 2-0 Belo. E o Cleiton estava realmente inspirado. Nesse contra-ataque, ele deu um belo drible no zagueiro do Trovão e quase marcou um golaço, se não fosse a grande defesa do goleiro Fernando Henrique. Mas lembra quando eu disse que esse jogo ia esquentar? Quase no finzinho do primeiro tempo, o William Goiano fez falta dura e foi pra rua. Os jogadores do Belo reclamaram e os atacantes Nando e Soares acabaram se estranhando. Amarelo para os dois. Com um jogador a mais, o Atlético dominou o segundo tempo de jogo. E logo aos 2 minutos, um lance polêmico. Após cruzamento, Soares empurrou para as redes, mas o juiz Marcelo Aparecido anulou o gol. Será que o atacante estava realmente à frente da zaga? Tire aí as suas próprias conclusões. Mas não demorou muito para o Trovão Azul diminuir. Após troca de passes dentro da área, o atacante Soares diminuiu para o Atlético. A partir disso, ficou um jogo de ataque contra defesa. O Atlético atacava e o Belo se defendia e assustava nos contra-ataques. Só que o jogo logo ficou tenso. E tão tenso que até os gandulas foram expulsos. Mas o Botafogo conseguiu segurar o Atlético e garantiu o resultado. 2-1 Belo. Hoje, o primeiro tempo, para a gente sair no mínimo com 3-0, principalmente naquela ação nossa na transição, que o Cleiton merecia o gol e o goleiro adversário foi muito eficiente naquela bola. Depois a expulsão do Goiano. Jogamos 60 minutos com um jogador a menos e abdicamos de jogar na questão ofensiva, mas nos desdobramos defensivamente. Do outro lado, o treinador Ederson Araújo ficou na bronca com a arbitragem. Primeiro lance do jogo, ele já errou. O atleta do Botafogo estava impedido, ele não deu. Depois disso, ele errou novamente e até saiu o gol. Depois saiu o gol, ele deu o gol, validou. Depois disso, a minha equipe fez um gol legítimo, o que aconteceu aí. Fez o gol, ele anulou novamente e aí fica difícil. Daí a gente fala, futebol paraibano é tão bom, tão disputado, a gente monta uma equipe tão boa para brigar contra Botafogo, 13 e Campinense. E eles fazem isso, daí a gente fica pensando lá na frente, né? Quem pensa no futebol pro bem do futebol paraibano. Por isso que chega numa Série C, que nem tá o Botafogo, e não consegue sair. Com o resultado, os dois times seguem na liderança dos seus grupos. Isso porque os outros jogos que complementam a rodada só acontecem no fim de semana. Agora o Belo vai enfrentar uma maratona de partidas decisivas. Primeiro contra o Salgueiro, lá em Pernambuco, pela Copa do Nordeste, e depois contra o Campinense, em Campina Grande. Já o Atlético só volta a entrar em campo no dia 3 de fevereiro contra o Nacional de Patos, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano. Tá, e valeu, Luiz Eduardo, obrigado pelas informações. Vamos dar uma conferir aí como é que ficou a classificação dos grupos após a vitória do Botafogo sobre o Atlético. O Botafogo dispara aí no grupo A com 9 pontos ganhos, aí 13 Nacional e Serrano com 3 e o Souza com 2, né? As 4 equipes aí com um jogo a menos. No grupo B, o Atlético permaneceu com 6 pontos, aí vem Campinense com 4, Peri Lima com 1, CSP e Sport com 0 ponto. Lembrando que do Campinense aí até o Sport só tá faltando ainda uma rodada.